Olá, irmãos amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bem, hoje, mais uma vez, eu senti de falar sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, porque é maravilhoso a gente se envolver com o reino de Deus. E quando eu não vou ouvir outras pessoas falando sobre o amor de Deus, eu gosto de falar aqui também sobre o amor de Deus. E enquanto Deus toca em meu coração para falar sobre as coisas do seu reino, Ele está falando comigo também, porque diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E qual o título, irmã Ilza, que a senhora deu a esta pregação, que a irmã deu a esta pregação? Bem, o título que eu dei a esta pregação continua sendo referente à humildade. Porque sem humildade, nós não conseguiremos receber nada do Senhor. Se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, jamais nós iremos receber as dádivas maravilhosas que Deus pode nos entregar. Porque Deus, Ele não tem obrigação nenhuma para conosco, certo? O que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez, enviando o seu único filho para sofrer por nós na cruz do Calvário, certo? Vocês já imaginaram, ou seja, nós, né? Podemos imaginar o quanto Deus sofreu na pessoa de Jesus Cristo, sendo Ele a própria sabedoria, convivendo com pessoas como nós, com tanta ignorância? Pensemos a respeito disso. Deus veio na pessoa de Jesus em verbo de carne, e Ele enfrentou desde ali os seus familiares de carne, seus irmãos, seus pais, né? Maria, José, sua vizinhança, as pessoas na rua, as quais ele encontrava. Gente, pense bem, a sabedoria encarnada confrontando com a ignorância do ser humano, com a nossa ignorância, com o nosso eu, que muitas vezes a gente não abandona esse eu mais eu igual a eu, vezes eu dividido por eu igual a eu. E nós, para recebermos as dádivas de Deus, nós não podemos comportar como se comportou o rei Herodes quando foi encontrar-se com Jesus. Está escrito lá no livro de Lucas, né? No livro de Lucas, né? Que nós vamos ver aqui onde foi que Herodes, né? Ele foi ter-se com Jesus somente por curiosidade para ver as maravilhas de Jesus. Quantas pessoas não estão correndo atrás de profecias, atrás de irmãos cheios do Espírito Santo, e não busca se encher do Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você. Quantos de nós anda correndo atrás de multidões? Jesus pregou para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas, para multidões. Paulo também pregou para poucas pessoas e para multidões. Pedro pregou para poucas pessoas e para multidões. Mas qual é a diferença dessas pessoas para nós? É que essas pessoas se esvaziaram de si. Essas pessoas se esvaziaram de si. O apóstolo Paulo, quando esteve em Listra, que pregou na praça, que um homem aleijado de nascença foi curado, as pessoas de Listra, que idolatravam Júpiter e Mercúrio, cujos templos
ficavam na entrada da cidade. Tinha lá no templo as imagens desses dois deuses que eles supunham que tinham descido do céu e eles adoravam, cultuavam a esses deuses. E quando Paulo e seu companheiro chegaram em Listra, em plena praça, começaram a pregar, e ali um coxo, um aleijado, ele levantou e começou a andar normalmente, como uma pessoa que estivesse nascido normal e sido normal a vida inteira. E ali o povo quis idolatrar Paulo, dizendo: agora os nossos deuses desceram do céu em forma de homens, e começaram a querer idolatrarem a Paulo e o seu companheiro. Certo? Mas Paulo e o seu companheiro não quiseram serem idolatrados. Eles se esvaziaram de si e se encheram do Espírito Santo. Por isso que houve cura naquela multidão. E creio eu que ali foi apenas um exemplo. Vamos começar a pregação, mas primeiro nós vamos orar ao Senhor para que eu não venha falar de mim mesmo. Altíssimo e soberano Deus, é na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado, porque assim ele nos ensinou que tudo o que nós pedimos a ti em nome dele em oração seria feito, Deus. Nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos e não ficarmos correndo atrás de multidões. E não ficarmos correndo atrás de pessoas que a gente acha que são mais usadas do que outras, porque todo o poder no céu e na terra foi dado ao Senhor. E a fé vem pelo ouvir da tua palavra, Deus. Nos ensina, Senhor. Não nos deixe a nos comportarmos como comportou-se Herodes quando foi ter-se contigo para ver os teus milagres. Meu Deus, nós precisamos muito de ti. Nós precisamos muito nos esvaziarmos de nós e nos enchermos de ti, porque muitas das vezes nós somos muito cheios do nosso eu, principalmente quando estamos no meio de uma massa maior de pessoas. Ah, meu Deus! Como nós queremos, Pai, como nós almejamos, Senhor, mas ao mesmo tempo nós fazemos diferentes de Paulo, fazemos diferentes de Pedro. Meu Deus, o Senhor, quando fez o homem, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Senhor não usou eu. O Senhor, sendo Deus, não usou eu. Enquanto hoje, Pai, as pessoas não dizem com as mesmas palavras, eu, mais eu, dividido por eu, multiplicado por eu, igual a eu. Mas elas não dizem assim, mas elas agem assim, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a humildade do Senhor venha preencher os nossos corações diante de uma pessoa, de 2, de 3, de 4, de 5 mil, de 100, de 200 pessoas. Mas que nós venhamos a abandonar esse eu, Senhor. Alabacachuri canta lamanaixuriando, Deus. Deus de poder, tu és maravilhoso, Pai, e tudo que nós te pedimos em oração, crendo nós receberemos. Deus, eu não quero dizer aqui que eu não quero uma igreja cheia, que eu não almejo. Eu almejo sim. E eu creio que todas as pessoas almejam. Nós almejamos, Senhor, povoar o céu com muitas pessoas. Mas a maneira como nós queremos povoar o céu precisa ser com humildade.
com a humildade que Pedro pregou para multidões, que Paulo pregou para multidões, que Jesus pregou para multidões, do mesmo modo que eles pregaram para uma única pessoa. Nós precisamos dessa humildade, Deus, urgentemente, porque há muitas pessoas necessitadas, há muitas pessoas sofrendo, Pai. Precisamos da humildade daquela mulher cananeia. Ela era uma mulher, não era judia, ela pertencia a outra linhagem, mas ela teve humildade e ela recebeu a cura da sua filha. Oh, Jesus, precisamos muito, Senhor, dessa humildade. Encha-me aqui agora, que eu não venha falar nada de mim mesmo, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através da minha boca. Em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amados, nós vamos começar. Tchan, 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 tchan. Nós vamos começar aqui no livro de Mateus, né? No livro de Mateus, capítulo 18, verso 20, tá, amados? Nós vamos fazer uma descorrida assim, em alguns capítulos, 3 capítulos da Bíblia, mas não vou falar muito não, tá? Sem muitas delongas para o vídeo não ficar muito grande. Então, gente, Mateus 18, né, capítulo 18, verso 20, está escrito o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que maravilha, né? Jesus disse. Lindo, né, gente? Às vezes eu fico emocionada, sabe? A gente não pode agir pela emoção, mas é inevitável a gente não ficar emocionada muitas vezes quando a gente ora e quando a gente vê o agir de Deus, tá? Então, eu vou repetir, 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Jesus, Paulo, Pedro, João pregaram para 1, 2, 3, 4, 50, 60, 75 mil, como Jonas pregou lá em Nínive, certo? Como Pedro pregou lá na casa de Cornélio, como Paulo pregou lá em Listra. Eles pregaram para muitas pessoas. Só que da mesma maneira que eles agiam quando pregavam para uma pessoa, 2 ou 3, era a mesma maneira com a qual eles pregavam para 5 mil pessoas, tá? Com a mesma humildade, sem euforia, sem exaltação, sem o eu na frente de tudo, tá, irmãos? Eu acho que muita gente que deu para entender o que eu quis dizer. Deus não aprova orgulho como orgulho do rei Herodes, que nós vamos falar um pouquinho. Então Deus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu entre eles. E Jesus pregou também para multidões. Do mesmo modo, tá? Ele curou para no meio de multidões e curou entre 2 pessoas, 3, uma pessoa, tá? 3, quando fala 3 é porque o Espírito Santo, né, está também no meio. Está junto com Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, quando Jesus estava na terra. Depois, o Espírito Santo em outras pessoas, e antes da vida de Jesus também, com outras pessoas, como esteve com Eliseu, e quando ele criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo, tá?
Só para começar. Agora nós vamos lá para o livro de... deixa eu ver aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, né, que eu já fiz até uma pregação sobre essa passagem, só que nós só vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 14, só o verso 8. Só o verso 8, tá, gente? Do 14, só o verso 8. Aliás, vou ler o 7 também. E ali pregavam o evangelho, tá? Pregavam o evangelho. Era o apóstolo Paulo, certo? E Silas, né? Paulo e Silas. Se não me engano, era Paulo e Silas, gente. Deixa eu ver direitinho aqui. Sempre eu esqueço o nome do companheiro de Paulo, tá? Era Paulo e seu companheiro, para eu não pregar heresia, tá, gente? Barnabé. Creio que era Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé. Então, vamos ver aqui. E ali o 7. 14, Atos dos Apóstolos, 14, 7. E ali pregava o evangelho, e estava sentado em Listra um varão leso dos pés, caso desde o ventre de sua mãe, né? E ele não andava, o qual nunca tinha andado, certo? O qual nunca tinha andado. Aí veio 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em línguas licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Então ali, eles estavam ali, Paulo estava pregando para uma multidão na praça de Listra. E um coxo de nascença ficou curado. E quantas pessoas ficaram curadas ali? E quiseram idolatrar Paulo, né? Paulo e o seu companheiro, mas ele não aceitou. O contrário de hoje, gente, que há pessoas que o eu está acima. Eu orei, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem cura é Deus, não somos nós. E muitas vezes nós não recebemos porque o eu está acima de Deus, tá? Muitas vezes nós não recebemos porque o eu está acima de Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos e nos comportarmos como os homens da Bíblia, aí sim, muitos milagres e curas, muitos mesmo, gente. Porque hoje acontece pela misericórdia, tá? Mas antigamente, com esses homens, aconteciam muito mais milagres, tá? Muito mais. Hoje, principalmente, quando há um certo número, uma massa maior de pessoas reunidas, certo? Nós, quando eu falo nós, é porque eu sou ser humano também, ficamos eufóricos, ficamos exaltados, ficamos cheios do eu, tá? E muitas vezes nós não agimos como nós agimos no culto a Deus, onde há 10 pessoas, 4 pessoas, 2 ou 3, como disse Jesus aí, tá? Em Atos 8, Mateus 8, né? 8, 20, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos, estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Será que nós nos comportamos assim no culto a Deus, quando há apenas algumas pessoas sem tocadores ou com apenas um violão? Do mesmo modo que nós agimos no culto com mais pessoas, com uma banda completa, será que nós agimos
Da mesma maneira, fica a pergunta. Quando eu falo nós, é porque eu também preciso de conserto. Será que nós agimos do mesmo modo? Será que nós sentimos o mesmo prazer de estarmos no púlpito da igreja do mesmo modo que nós sentimos num culto onde há 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor? Será que nós comportamos do mesmo modo de um culto com a igreja? Quer dizer, igreja templo, cheia de gente, com uma banda completa. Que nós venhamos a pensar bem sobre isso, irmãos, e deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas, porque milagres vão acontecer. Deus irá ouvir as nossas orações, que nós venhamos a nos esvaziarmos de nós e nos enchermos da presença de Deus. Não importa o lugar onde nós estejamos, não importa a quantidade de pessoas, não importa quem estiver nos acompanhando no louvor. Certo, irmãos? Eu senti a necessidade de fazer essa pregação, que está vindo da parte de Deus, do coração de Deus, para mim e para quem estiver ouvindo esta pregação. Agora nós vamos lá para Lucas, o livro de Lucas, tá, irmãos? Livro de Lucas 23:8. Vamos ver o que aconteceu, meus amados. É tremendo. Quando Deus nos fala, a gente tem hora que vem lágrimas nos olhos. Não é de tristeza, mas é de alegria, de ver Deus falar com a gente de forma tão maravilhosa, certo? Olha, irmãos, muitas vezes pessoas não sentem de ir para a igreja. Muitas vezes pessoas não sentem vontade de ir para a igreja em determinadas ocasiões, porque elas vão se sentirem vazias. É normal isso? Não é normal. Mas nós sabemos que quem está na frente da obra, naquele dia, quem está no banco depende muito de quem está liderando abaixo de Deus. Isso é muito importante, tá? Muito importante. É bacana, nós queremos o céu povoado, queremos ganhar almas para Deus. Mas não é de toda maneira que nós vamos ganhar almas para Deus. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas dizem, eu ganhei tal alma, ganhei fulano para Deus, ganhei Beltrano. Será que ganhou mesmo? Será que a pessoa realmente está convertida? Olha, só quem sabe quem está realmente convertido, convertida, é Deus. Senão, não havia pessoas saindo lá para outros lugares onde não deveriam ir. Que nós venhamos a pensar sobre as nossas atitudes. Então, é tremendo o que fala aqui em Lucas 23, capítulo 23, verso 8, que diz assim: E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Quem lê o capítulo todo 23 aí, vai entender que naquele dia Deus não operou nenhum milagre na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus sabia
que Herodes era cheio de orgulho. Quantas pessoas vão para a igreja de qualquer maneira, esperando ver Deus operar, da mesma forma que Herodes foi. Eu falo isso, gente, comigo mesma. Deus está falando comigo também nesse momento, porque eu sou ser humano. Nós precisamos nos consertarmos diante de Deus. Precisamos renovarmos a nossa aliança diante de Deus a cada momento. A cada momento. Tem gente que não vai nunca à igreja, mas quando tem um evento, uma festividade, vai. Quando tem alguém que sabe que profetiza, que entrega profecia, vai. Oi, irmãos, precisamos nos corrigir, precisamos nos comportarmos como Paulo, como Silas, como Pedro, como João, não como Herodes. Precisamos sermos exemplos nesta terra. Precisamos mudar de comportamento, porque diz a palavra de Deus em Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Diz também Atos 14:8, né? Capítulo 14, todo que Paulo pregava para uma multidão. E diz também aqui em Lucas, né, capítulo 23, que Jesus pregava para muitas pessoas, porque onde Jesus estava, a multidão lhe acompanhava. Certo? Quando ele pregou para a samaritana, foi porque tinha que acontecer daquele jeito. Mas onde Jesus andava, a multidão acompanhava, porque o bom pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás. Que esta pregação, que estas palavras fiquem gravadas no meu e no seu coração. Que nós venhamos a nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Cristo. Que nós venhamos a nos comportarmos do mesmo modo que nós nos comportamos, onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Do mesmo modo que nós venhamos a nos comportarmos quando a igreja estiver cheia com uma banda musical completa. Amém? Que não venhamos a nos comportarmos como Herodes se comportou, aí conforme está escrito no capítulo 23, no verso 8. E que essas palavras fiquem gravadas em nossos corações. Que nós venhamos a deixar o nosso eu, o orgulho de lado. Que nós venhamos a fazermos a obra do Senhor com sinceridade e não para provarmos que nós somos competentes para fazê-la. Que nós venhamos a desenvolvermos os talentos que Deus nos entregou com humildade, com sinceridade, tá? Essa sinceridade que eu falo não é aquela sinceridade na qual eu não posso fazer uma brincadeira, menos no púlpito da igreja, porque o púlpito da igreja ficou para a gente pregar sinceridade e não para fazermos brincadeiras e zombaria com os irmãos que estão sentados lá no banco, ouvindo a palavra de Deus, porque a mesma Bíblia que você está usando na frente é a mesma Bíblia que os irmãos estão lhe acompanhando do banco. E que nós venhamos a nos comportarmos como servos de Deus fiéis, como foram os discípulos de Cristo, e não como foi Herodes, quando foi ver os milagres de Jesus, e no dia Jesus não fez nenhum milagre, tá? Que nós venhamos
almejar pregarmos a palavra de Deus para poucos e para muitos. Quanto mais cheia a igreja estiver, melhor. Tá, gente? Mas com humildade, porque sem humildade nós não veremos acontecer nada além de um movimento, tá, gente? Nada além de uma festividade, nada além de um movimento guiado pelas emoções da carne, dos nossos sentimentos, tá? E não pelo Espírito Santo. Que nós venhamos a querermos sermos realmente cheios do Espírito Santo, não apenas das nossas emoções, porque o nosso eu, tá? O nosso eu, ele, enquanto estiver na carne, age sim pela emoção, mas que nós venhamos a nos deixarmos sermos cheios do Espírito Santo para que aconteça como aconteceu quando Paulo pregou, quando Pedro pregou, quando Jonas pregou em Nínive, quando Pedro pregou na casa de Cornélio, né, que Pedro deveria ter até medo de ir na casa de Cornélio, por ser um centurião de 100, né, era um líder de 100 soldados romanos. E que essa pergunta fique para nós. Nós somos os mesmos no culto onde há 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, em nome de Jesus? Nós somos os mesmos num culto desses, sem tocador ou com apenas um tocador, e num culto com a igreja cheia, com a banda completa? Nós somos os mesmos? Fica a pergunta. Amém? Que essa pregação venha servir para o nosso crescimento espiritual. E que Deus, assim, ó, como sempre, a sua irmã em Cristo, a professora Ilza, termina os seus vídeos. Que Deus abençoe a todos. Que a nossa fraternidade seja de verdade, não seja apenas com abraço, tá? Apesar de eu deixar aqui o meu abraço, o meu beijo carinhoso no coração de todos, tá? Que nós venhamos a sermos realmente fraternos nos cultos a Deus, em todos os lugares onde nós estivermos. Que venhamos a sermos fraternos, entendermos que a igreja do Senhor, ela está espalhada por todo o mundo. No dia que Deus vier arrebatar a igreja, vai aparecer pessoas de todos os lugares do mundo, não apenas de um lugarzinho de 4 paredes. Não é a placa que irá subir, tá, gente? E mais uma vez eu digo, fica a pergunta: nós nos comportamos do mesmo jeito num culto, onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, no mesmo modo que nós nos comportamos no culto, com a igreja cheia, com a banda completa? Fica essa pergunta, tá? Analise bem, tanto eu quanto você, analisemos bem, para nós não nos comportarmos como Herodes se comportou, mas para nós nos comportarmos como se comportou a samaritana, tá? A mulher cananeia, como se comportou o gadareno, que no primeiro encontro que teve com Jesus foi curado, tá? O cego de Jericó, que no primeiro encontro que teve com Jesus foi curado. Aquele outro cego, né, que foi lavar os seus olhos lá no tanque de Siloé, né, no tanque de Siloé, ele foi curado no primeiro encontro com Jesus. Quantos de nós estamos há tanto tempo dizendo que estamos servindo a Deus, esperando uma cura e ainda não fomos curados?
Deus não tem obrigação conosco. Nós é que precisamos de nos humilharmos. E essa humilhação, gente, não é apenas numa oração com choradeira diante, né, das pessoas, não. Nós precisamos realmente sermos humildes de coração, a todo tempo, onde quer que estejamos. Amém e amém. E que a paz do nosso Senhor Jesus continue no coração de todos. Amém e amém.